não é por acaso. Deus está usando essa situação pra me moldar. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Muitos dizem que os Illuminatis são um grupo de homens ricos que dominam o mundo, manipulam governos, a economia mundial, a produção dos alimentos e todas as notícias que lemos nos jornais ou vemos na TV. Além disso, afirmam que os Illuminatis formam uma entidade secreta que deseja implantar na Terra um governo mundial. Eu, particularmente, acredito que os Illuminatis existem sim, mas que não é algo que devemos temer, pois o próprio Deus não está nem um pouco preocupado com eles. Veja o que está escrito no Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Os Illuminati surgiram na Europa no século XVIII e tinham como objetivo o livre pensamento e a luta contra os valores antigos, como a monarquia e a Igreja Católica. Naquele tempo, eles foram perseguidos por serem considerados revolucionários e perturbadores da ordem, e desapareceram depois de alguns anos de existência. Algumas teorias de conspiração dizem que os Illuminatis sobrevivem até os dias de hoje, influenciando vários grandes eventos na história do mundo. Essas pessoas seriam associadas à maçonaria e outros grupos secretos. Dizem ainda que os Illuminatis querem estabelecer um governo satânico sobre o mundo inteiro e que eles trabalham para o anticristo. Mas a verdade é que essas afirmações não têm fundamento. Por isso devemos ser prudentes e ter muito cuidado para não perdermos o foco, pois a Bíblia diz que devemos estar preparados para a volta de Jesus e não para a chegada do anticristo. Veja o que está escrito: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Isso quer dizer que não existe nenhuma força manipulando o mundo? Existe sim, mas a organização que manipula a Terra não é humana como muitos pensam, ela é espiritual. Essa força se chama Satanás. Ele e os seus demônios trabalham fortemente para enganar as pessoas no pecado, através das religiões, dos falsos profetas, com seus ensinamentos contrários à palavra de Deus, tudo para que o ser humano não receba a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso, se você é um cristão, saiba que a sua luta não é contra os seres humanos, mas contra o diabo e contra a sua carne, que quer te afastar dos caminhos do Senhor. E mesmo se existirem os Illuminatis, você não precisa ter medo deles, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. As teorias da conspiração nos fazem sentir impotentes diante dessas organizações que parecem ser tão poderosas. Mas a palavra de Deus deixa claro que Satanás, o grande governador do mundo, já foi derrotado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu todos os principados e potestades. E o diabo sabe que a sua destruição está próxima. Por isso ele tem lutado com todas as forças para roubar, matar e destruir. Mas se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você agora se tornou filho de Deus. E a palavra promete que o maligno não poderá te tocar.